Teoria dos currículos. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Aprender Ensinando. Eu sou Esivaldo Dalino, conectando você ao conhecimento. Na videoaula anterior falei sobre a evolução da educação nas sociedades. Nesta videoaula eu vou falar sobre as teorias do currículo, sobre as funções, as perspectivas do currículo no contexto educacional. Estas teorias estão divididas em três: tradicional, crítica e pós-crítica, as quais você vai entender a partir de agora. É importante esclarecer, pessoal, que o currículo não é uma simples enumeração dos conteúdos e diretrizes a serem trabalhadas em sala de aula pelo professor. Eles são uma construção histórica e cultural sobre as mudanças ao longo da carreira educativa, ao longo do processo formativo. A primeira teoria, pessoal, teoria tradicional do currículo, conhecida também como teorias técnicas, na primeira metade do século XX. Ela associava as disciplinas curriculares às questões mecânicas e ligava o sistema educacional ao sistema industrial da época. Vivia-se o paradigma da administração científica, também conhecida como Taylorismo. E aí, para você entender como que funcionava essa engrenagem, essa teoria tradicional do currículo, é preciso que você também entenda o conceito de Taylorismo. O Taylorismo, pessoal, é um modelo de organização de processo produtivo criado por Frederick Taylor. Seu principal objetivo era aumentar a produtividade e reduzir o tempo, ou seja, o sujeito trabalhava mais em menos tempo. Ele produzia mais em menos tempo. Então, essa era a técnica, era a metodologia do Taylorismo. O Taylorismo buscava padronizar a imposição de regras no ambiente produtivo. O trabalho era repetitivo e com base em divisões específicas de tarefa, além da produção em massa. Veja que ele padronizava, ele colocava regras no ambiente e o processo era repetitivo. Por isso que é conhecido como tradicional, ele se repete. E aí a produção era específica, cada um tinha a sua área de produção. Se você fosse escrever, o outro iria ajustar aquela escrita, o outro iria corrigir e nenhum desses operários fariam o processo contínuo, de início ao final. Cada um fazia uma parte do processo para que no final o processo fosse completado. Geralmente utilizado em linhas de montagem, em que um colocava as rodas, o outro colocava o motor, o outro colocava as peças de fora, o outro colocava a pintura e aí ia montando aquele carro. Dessa mesma forma, acontecia com a educação. Ela era fragmentada e aí cada um fazia a sua parte, de acordo com a teoria dos currículos tradicionais. As teorias tradicionais também seguiram a lógica do princípio do currículo. Dessa forma, o currículo era visto como uma construção mecânica em que se elaborava as listagens e os assuntos impostos que deveriam ser ensinados pelo professor e memorizado pelos alunos. As teorias tradicionais também seguiam essa lógica, a lógica do Taylorismo. As teorias tradicionais também seguiam essa lógica do Taylorismo. Dessa forma, o currículo era visto como uma instrução mecânica, em que elaborava a listagem de assuntos que deveriam ser ensinados pelo professor e memorizados pelo aluno. Dessa maneira, o aluno tinha que seguir à risca tudo que o professor ensinava, porque se ele deixasse de colocar uma vírgula naquele conteúdo que o professor ensinou, era dito como errado. Não poderia faltar nenhuma peça desse quebra-cabeça, dessa montagem, porque senão era considerado errado e o aluno possivelmente sofreria as sanções, poderia ser reprovado, tirar nota baixa. A elaboração do currículo limitava-se a ser uma atividade burocrática, desprovida de sentidos e fundamentada na concepção do ensino, que estava centrada na figura do professor. O ensino tradicional, o mais importante é o professor, que é o detentor de todo o conhecimento, é ele quem é o chefão, o mandatário. O que ele diz, o aluno simplesmente obedece
e copia e memoriza aquilo que o professor está falando, está ensinando, está passando para aquela turma. O aluno, na teoria dos currículos tradicionais, era um mero repetidor de informações. O que o professor falava, ele era o papagaio que repetia e internalizava aquela informação que o professor passava para ele, sem saber se aquilo era verdadeiro ou falso. Ele tinha que conceber que aquilo era verdadeiro. A verdade do professor era a verdade absoluta e não tinha o que fazer. Tinha que simplesmente a utilizar. Passando da teoria tradicional para a teoria crítica dos currículos, vamos ver algumas mudanças. As teorias curriculares críticas basearam o seu plano teórico nas concepções marxistas, vinculadas aos autores das escolas de Frankfurt, Marx e Theodor. Esses autores conheceram a maior crescente de suas teorias na década de 1960, compreendendo que tanto a escola como a educação em si eram instrumentos de reprodução e legitimação das desigualdades sociais. Então, essa teoria ela faz crítica à teoria tradicional que falamos anteriormente, propriamente construídas no seio da sociedade capitalista. Veja que ela diz que tanto a escola como a educação são instrumentos de reprodução e legitimação das desigualdades sociais. Ela faz uma crítica àquela escola que falamos anteriormente. Nesse sentido, o currículo estaria atrelado a interesses e conceitos das classes dominantes, o que muito falava Paulo Freire, classes dominantes e classes dominadas, não estando diretamente fundamentado ao contexto dos grupos sociais. Ou seja, essas teorias elas estavam atreladas a interesses próprios. Elas não queriam saber se o sujeito estava morando lá num barraco sem teto, se estava morando dentro do mato, se estava morando dentro do esgoto. Elas queriam simplesmente reproduzir o que fazia sentido para elas. As classes dominantes continuariam dominando e as classes dominadas continuariam sendo dominadas. Essa era a visão, segundo as teorias críticas, de que a escola e a educação fariam. A escola e a educação reproduzia essa ideologia sobre as classes dominantes. E a função do currículo seria coordenar e ordenar matérias contendo estruturas críticas que permitissem uma perspectiva libertadora. Na função crítica dos currículos, a função do currículo seria coordenar e ordenar matérias contendo uma estrutura crítica que permitisse uma perspectiva libertadora, o que falava Paulo Freire em liberdade para o sujeito escolher o que ele quer e o que ele não quer fazer. Falamos da teoria tradicional, da teoria crítica, e agora vamos falar das teorias pós-críticas do currículo. Teorias pós-críticas do currículo surgiram a partir das décadas de 1970 e 1980, partindo dos princípios da fenomenologia, do pós-estruturalismo e dos ideais multiculturais. Assim como as teorias críticas, as perspectivas pós-críticas criticou duramente as teorias tradicionais, mas elevaram as suas condições para além das questões de classes sociais, indo direto ao foco, que era o sujeito. A teoria pós-crítica ela tinha o objetivo de ajudar o sujeito e não ao ambiente em que esse sujeito estava inserido. A teoria pós-crítica dos currículos buscava compreender estigmas étnicos e culturais, tais como racialidade, gênero e orientação sexual, e todos esses elementos próprios das diferenças entre as pessoas. Combatia a opressão de grupos semanticamente marginalizados e lutava pela inclusão deles nos meios sociais. E aí, pessoal, é importante frisar, falar sobre o que é estigma, para que você tenha uma compreensão do que eles buscavam combater. O estigma são cicatrizes provocadas no corpo e na alma por traumas, calos mentais. Digamos que o sujeito a teoria pós-crítica busca combater esse tipo de ação, esse tipo de preconceito, esse tipo de prática tão comum naquela época, até porque
nós somos um país que foi transformado por meio da mão de obra escrava. E aí temos muitos estigmas, haja vista essas desigualdades sociais, raciais, econômicas, enfim. Melhorou muito, mas precisa melhorar ainda mais. E aí é importante que você entenda que estigmas são isso, são cicatrizes, tanto no corpo como na alma. Antes de explicar outra parte do vídeo, eu gostaria de te pedir que nos ajude a te ajudar, clicando em gostei, comentando os vídeos, compartilhando os vídeos com os amigos, com os familiares, se inscrevendo no canal se você não for inscrito ainda, e assim saberemos que o conteúdo que estamos produzindo está te ajudando a aprender. Voltando à outra parte, a função da teoria pós-crítica, pessoal, era se adaptar. A função da teoria pós-crítica era de adaptar ao contexto específico dos estudantes, para que eles compreendessem nos costumes e práticas o outro em relação às diversidades e o respeitasse. A teoria pós-crítica ela traz essa ideia de igualdade, traz essa ideia de respeito às diversidades, de que todos precisamos respeitar o espaço do outro, para que assim possamos ter o nosso espaço respeitado. E aí, o currículo passou a ser considerado a ideia de que não existe um conhecimento único e verdadeiro, sendo que uma questão de perspectiva histórica, ou seja, que se transforma nos diferentes tempos e lugares. O currículo pós-crítico, a teoria crítica do currículo passou a considerar a ideia de que não existe um conhecimento único e verdadeiro, sendo que uma questão de perspectiva histórica, ou seja, que se transforma nos diferentes tempos e lugares. É aquela coisa, respeitar para ser respeitado, porque se houve uma prática abusiva no passado, não devemos reproduzir essa prática abusiva no presente e nem no futuro. Devemos corrigir os erros para que possamos construir uma sociedade melhor. E aí, chegamos ao final de mais uma videoaula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. E lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postamos vídeos. Isso é importante, porque o YouTube, ele entende que quando você clica em gostei, quando você comenta, quando você compartilha esse vídeo com alguém, o YouTube entende que esse vídeo, que esse conteúdo é importante, é relevante, e aí ele compartilha com mais pessoas, ele mostra para mais pessoas. Por isso que nós pedimos que vocês nos ajudem. Nós postamos vídeos normalmente na terça-feira às 12 horas e 5 minutos e na sexta-feira às 12 horas e 10 minutos. Até o próximo vídeo, bons estudos, forte abraço, tchau, tchau.